Olá, pessoal. Cadê todo mundo? Tati, Oi. eu acho realmente que você tinha mandado para a turma errada o link, porque as meninas também falaram que não chegaram para elas. Não, eu mandei para a turma certa, inclusive eu conferi, fiz o print para mandar para Adriele, para ela verificar com o EAD. Não é a primeira turma que está acontecendo. Acredito que o liceu deve estar muito congestionado e a orientação que a gente tem é que vocês tenham mais um costume de entrar ou pelo liceu ou pelo AVA, que é para a gente parar de mandar os links pelo WhatsApp, porque de alguma forma, não sei como, parece que vai ter um controle de frequência de quem está assistindo as aulas através do link que tiver na plataforma, sabe? Então, é por isso que eu não mandei o link pelo WhatsApp. Primeiro eu mandei pelo liceu para ver se dava certo. Essa semana, hoje é quinta, duas vezes. Acho que uma vez na terça e não me lembro quais turmas, mas por duas vezes eu tive que mandar o link pelo WhatsApp, porque realmente não chegou por e-mail. Eu mandei duas vezes para a turma do quarto período. Mandei no liceu, falei, confere. A representante conferiu, não chegou nada. Mandei de novo, printei a tela, mostrei para ela, ela falou, não está chegando nada. Então, realmente é alguma coisa relacionada ao sistema. Mas Mas quando for assim para mandar pelo liceu, às vezes é melhor mandar no AVA, não? Porque até padroniza tudo. sim, Porque assim, como a gente está pegando muitas matérias, cada professor manda em um lugar. Aí a gente fica perdido, porque tem que ficar olhando em todos os lugares para achar, entendeu? Aí se todo mundo ficar mandando no AVA, fica mais fácil também. sim, o ideal é É por mandar isso no que o AVA. WhatsApp facilita, né? O WhatsApp facilita nesse sentido, que pelo menos e ajuda até a lembrar, porque o pessoal às vezes confunde horário de uma turma, um pré-aula com pós-aula e aquela coisa toda, né? É verdade. Não, eu quero sim, Maria Vitória, mandar todos no AVA, mas como a disciplina de ser psicóloga eu ainda não consegui colocar em dia, aí eu não quis colocar o link lá para não confundir, porque tem coisa em branco ainda, sabe? Mas igual desenvolvimento 3, eu consegui colocar tudo em dia, e acredito que a semana que vem a gente já consiga caminhar em todas as disciplinas no AVA, tá bom? É um período de adaptação que todo mundo tem que ter um pouquinho de paciência mesmo, não tem jeito não. A gente está com dificuldades e adaptações, tanto quanto vocês que são alunos, não são só vocês não, os professores também. Bom, eu não mandei nada de material novo para vocês fazerem a leitura, porque de acordo com o nosso plano de ensino, a aula de habilidades do psicólogo, ela continua, né? Então, o mesmo material, o mesmo tema que a gente estava estudando na aula passada, a gente vai dar uma continuidade nele hoje, tá bom? Por isso que não mandei um pré-aula novo, porque nós vamos continuar o tema da aula passada, certo? Bom, nós estamos com 12 participantes, comigo 13. Vocês estavam tendo aula antes? Quantas pessoas tinham? Tinha mais gente? Umas 18 que chegou a ter, A turma ela é mas assim, menorzinha. no final da aula deu uma diminuída também. O pessoal vai cansando, né? Essa turma ela é menorzinha mesmo, eu já estou acostumada, porque tem aula que eu tenho mais de 30, 40 pessoas. Essa turma ela é menorzinha mesmo. Tem nada não, é bom que é até mais personalizado, vocês aproveitam muito mais. Todo mundo tem a oportunidade de participar. A aula de ontem à noite eu não dei conta de dar o assunto inteiro, porque todo mundo queria falar, participar e o assunto rendeu e eu deixei, porque não posso ficar podando todo mundo, né? Vou compartilhar a tela
São 51 habilidades. Eu lembro que eu cheguei a falar que a gente estava quase na metade ou na metade. Então, se eu não estou enganada, se eu estiver, vocês me ajudem a recordar, nós falamos até a 25 ou até a 23. Alguém marcou? A gente parou na 24. Até a 25, Tati. Tá vendo? Então, nós estamos mais ou menos no mesmo rumo aí. Eu não estou tão enganada, não. Eu me lembro que quando eu falei da 19, que é fornecer feedback positivo, eu já citei a 25, assim, de relance, né? Porque, na verdade, é a mesma coisa, fornecer feedback, que é muito importante a gente fornecer feedback. Então, tanto o positivo, que é o 19, quanto o negativo, que é o 25, nós devemos entender que são habilidades do profissional da psicologia. É muito importante, gente. Todas as vezes que a gente faz uma avaliação psicológica, quando a gente faz um teste, seja para uma vaga de emprego, seja para qualquer tipo de situação, quem passa por uma avaliação psicológica, quem passa por uma entrevista, sente necessidade de receber um retorno. Então, assim, nós temos que pensar no outro quando estivermos trabalhando, que a gente tem essa obrigação de dar esse feedback para o outro também. Não somente em caso de testes e entrevistas, mas em caso de um trabalho em grupo, em caso de o psicólogo ser o líder de uma equipe, ser o coordenador de uma equipe de trabalho, é importante saber dar feedbacks também. É lógico, se for um feedback negativo, a gente tem que tomar muito cuidado para não confundir o trabalhador, né, aquela função que a pessoa ocupa, com a pessoa em si. Então, eu não posso chamar a pessoa de preguiçosa, dizer para a pessoa que ela é displicente, que ela é desonesta. Isso eu estou colocando características na pessoa. Então, eu tenho que dizer para ela o feedback negativo, talvez, dos trabalhos, dos aspectos funcionais que ela tem apresentado. Então, olha, eu percebo que você está tendo dificuldade com os prazos, eu percebo que você está faltando muito ao trabalho, então isso a gente quer entender o que está acontecendo, porque está sendo negativo para a equipe, a gente precisa do seu trabalho, você está faltando, você está chegando atrasado, o que está acontecendo. Então, assim, não é dar um feedback negativo para arrasar com a pessoa, não, é dar um feedback negativo como uma forma de dar oportunidade de mudanças. Existe diferença, né? Quando a gente recebe um feedback negativo desse formato. Ok, vamos continuar então. Vou subir a lista. Assim que eu encontrar a barrinha que faz ela subir, achei. 26. Resumir o conteúdo do discurso do interlocutor ao longo de uma conversação. Isso é muito acontece geralmente no atendimento clínico. Quando o outro está falando, ele conta uma história longa. Quando a pessoa termina de contar a história, é interessante a gente fazer um resumo do que a gente entendeu para prosseguir a conversa. Então, você disse isso, a pessoa falou isso, você respondeu aquilo, então eu faço um resumo, mostro para o outro o que foi que eu entendi, a mensagem que ele quis passar, a história que ele quis passar, e aí a gente prossegue. Em algum outro momento vai estar uma habilidade que se chama pontuar a fala do outro. É muito parecido, mas não é a mesma coisa. Já vou falar do pontuar agora, quando a gente chegar lá eu só faço uma recordação. Pontuar é quando eu percebo que no meio da fala do paciente-cliente tem algo para ser trabalhado. Então, eu pontuo. Esse pontuar pode ser um repetir o que ele falou, ou pode ser um interpretar o que ele falou, para ver se realmente nós estamos conversando, entendendo a mesma coisa. Vou tentar exemplificar o pontuar e o interpretar. Eu estava conversando com a minha mãe e a minha mãe falou isso para mim.
Mas também, né, eu nessa hora pedi para minha mãe falar desse jeito para mim. Quando a pessoa faz essa entre parênteses na fala, é o momento ideal da gente falar assim, só um momento. Quer dizer, então, que você está me dizendo que você provocou essa fala da sua mãe? Então, o que que eu fiz? Eu pontuei e eu interpretei, e ao mesmo tempo eu estou quase que resumindo o que que ele acabou de me dizer para a gente continuar a fazer a avaliação da fala dele. Deu para entender o que que é essa habilidade? Então, para isso tudo, a gente tem que prestar muita atenção na fala do outro, para a gente ter condições de perceber esses momentos adequados de resumir o conteúdo, de pontuar o conteúdo da fala do outro. 27. Desculpar-se quando for necessário. Tem algumas pessoas que têm muita dificuldade em pedir desculpa. Tem gente que chega a dar um presente, que chega a fazer um elogio, que faz outras coisas, menos pedir desculpa. Então, pessoal, se você não tem essa habilidade, está na hora de pensar em desenvolver essa habilidade. Como que eu faço isso, professora? Como é que eu desenvolvo essa habilidade? Começa a praticar. Começa a praticar. Pede desculpa para as pessoas mais próximas, para as pessoas que você tem mais intimidade, quando você perceber que fez uma coisa errada, falou alguma coisa errada. Esse desculpar-se pode ser desde uma coisa mais grave, como um erro de conduta, ou nossa, você me perdoa, eu não podia ter falado desse jeito com você, ficou parecendo que eu te julguei. Pode ser desde uma desculpa dessa, como também pode ser um pedido de desculpas no sentido de eu me atrasei, você me desculpa, não era minha intenção enrolar seu dia, atrasar. Gente, porque assim, o psicólogo, ele é humano, ele é um ser humano. Então, assim, nós vamos trabalhar com horário fixo, com atendimento de pessoas, com atendimento de equipes, mas assim, imprevistos acontecem em qualquer profissão. Então, nós não somos super-heróis. Então, a gente tem que às vezes, entender que algumas coisas fogem do nosso controle e nesse momento, sim, a gente tem que se desculpar e dizer, não, realmente eu não podia ter feito isso, mas acabou acontecendo. E aí se justifica para a pessoa, né? Então, desculpar-se quando for necessário. O pedido de desculpa, ele é uma das palavrinhas mágicas que a gente aprende no jardim da infância, né? O obrigado, o dá licença, o desculpa. E parece que com o passar do tempo, a gente vai deixando de lado essas palavrinhas mágicas. E elas são importantíssimas para a vida toda. Nós não podemos deixar essas palavrinhas mágicas de lado, não. O 28. O 28, na minha opinião, é uma das principais e mais importantes habilidades que um psicólogo deve ter. E por falar nisso, falando em psicólogo, uma breve pausa para a gente dar os parabéns para os futuros psicólogos em formação, porque hoje é dia do psicólogo. Para quem não sabe, 27 de agosto é dia de comemorar o dia do psicólogo. Se a gente estivesse presencial, com certeza haveria alguma comemoração, alguma palestra, como já aconteceu nos outros semestres. A nossa jornada da psicologia sempre era na última semana de agosto. Hoje eu acordei toda saudosista, com saudade desses momentos assim de auditório, de gente junto. Esse momento vai voltar em breve, se Deus quiser. Ouvir com atenção a fala da outra pessoa. É diferente ouvir com atenção e ouvir por ouvir. E se você ficar em stand-by, meio assim dormindo, não prestando atenção, o outro sabe. A gente percebe quando alguém está ouvindo a gente com atenção ou quando o outro está só olhando para a cara da gente de boca aberta. A gente sabe entender. Então, se a gente sabe, nós devemos partir para esse pressuposto de que o outro também sabe interpretar se você está ouvindo com atenção ou não. Então, ouvir com atenção é ouvir com todo o seu ser. Não é ouvir só com seus ouvidos. É ouvir com seu interesse, com seu coração, com a sua empatia. É o outro perceber que você está com ele naquele momento por inteiro. Isso é ouvir com atenção. Se vocês quiserem me interromper em algum momento, fazer alguma
complementação ou alguma pergunta, vocês fiquem à vontade, que vocês estão muito caladinhos hoje, tá? 29. Negociar soluções que envolvem interesses mútuos. Negociar soluções. O que vocês pensam que é isso? Negociar que tipo de solução? Ninguém imaginou o que é? Um exemplo? Vou dar um exemplo de sala de aula, pode ser mesmo? Pode. Pensei, por exemplo, assim, às vezes na questão até do ar-condicionado, né? Alguns querem que ligue e outros não querem que ligue, né? Que aí fala sobre que envolvem, né, interesses. E aí tentar, assim, gente, ó, então, ou fazer uma coisa assim, olha, vamos tentar, então, nessa primeira aula a gente deixa, na próxima a gente desliga, ou então vamos encontrar uma temperatura que não fique nem tão frio, nem tão calor. Esse tipo de coisa que às vezes tem conflito, né, e precisa encontrar um meio termo, assim. Um consenso, né? Encontrar um consenso. E nada melhor do que a boa e velha democracia nesse momento. Se não houver um consenso, a gente faz a votação e a maioria ganha, né? Então a gente tem que pensar que a democracia, que significa o voto da maioria, ela é uma boa saída quando não há um consenso. Sim, Amanda, tá certo. Isso seria uma forma de negociar uma solução que envolve interesses mútuos. E quando a gente vem para a psicologia, né, para a área da psicologia, como psicólogo, em que momentos que a gente poderia tentar usar essa habilidade? Várias situações. Em situações em grupo, quando um psicólogo está dirigindo um grupo, seja um grupo terapêutico, seja um grupo de equipe de trabalho, de pessoas de equipe de trabalho, seja onde tem alguma contenda, conflito que deve ser mediado. Nesse sentido, nós temos que conseguir negociar uma solução. Negociar não significa impor nossa vontade, não significa deixar de lado os nossos princípios, os nossos interesses, mas negociar, falar, olha, quem sabe a gente pode ceder nesse momento e no outro momento a gente avança um pouco mais. Então, isso seria uma capacidade de negociação no sentido da mediação também. Conduzir a direção de uma conversação. Quando a gente falou na semana passada, começar uma conversa, manter uma conversa, eu citei esses outros dois, que é o 30 e o 34, que é conduzir a direção da conversa e encerrar a conversa de forma adequada. Só que esse 30, conduzir a direção de uma conversa, é uma habilidade muito interessante, no sentido de que, às vezes, na terapia ou em outras situações que o psicólogo se encontra, o outro fica calado. E ou o outro começa a desviar o foco, a conversar outras coisas. Quando na terapia você quer falar sobre o problema da pessoa, sobre o conflito que ela tem com o irmão, e ela quer contar sobre a história que ela passou lá no trabalho, ela está fugindo. Isso é uma fuga, talvez consciente, mas na grande maioria das vezes inconsciente. Ela não quer lidar com aquele conflito naquele momento, ela não quer falar sobre aquilo. E aí faz parte de uma habilidade do psicólogo ele tentar trazer de volta. Ok, que legal, aconteceu isso lá no seu trabalho, interessante. Mas e esse problema aqui que a gente precisa conversar? Já aconteceu de eu fazer assim com o paciente, de eu trazer de volta para o assunto, tentar conduzir a direção da conversa e o paciente virar para mim e falar: eu não estou com vontade de mexer nisso hoje. Aí eu posso dizer para ele: ok, agora está consciente. Não foi uma fuga, né? Então, existe essa necessidade, o problema está aqui. É importante a gente tentar falar sobre ele, mas hoje você não consegue? Hoje não dá? Ok, gente, nós não vamos impor, não.
A gente tem que respeitar também o limite da pessoa. Então, ok, eu entendo então que você hoje não quer mexer nessa ferida aqui. Vamos falar de outra caixinha. A gente vai abrir outra caixinha. Já aconteceu algumas vezes da pessoa falar para mim, nossa, hoje eu não queria mexer em caixinha nenhuma. A vontade que dá na gente é dizer para a pessoa assim, o que você veio fazer aqui hoje então? Mas a gente sabe, deve saber que se a pessoa foi é porque ela sabe que precisa lidar com conflitos, ela tem algumas coisas que precisam ser esclarecidas e trabalhadas, e por mais que, é igual ir no dentista, ninguém vai no dentista porque ama ir no dentista. A gente vai no dentista que precisa, né? Ou porque tá uma limpeza, ou porque tem uma dorzinha, ou porque o dente tem uma quebradinha em algum lugar. A maioria das vezes que a gente vai no dentista, a gente sente dor. Então, querer, a gente não quer ir não, mas a gente vai porque sabe que precisa. Tcharam! Psicólogo é a mesma coisa. A gente não vai porque a gente tá morrendo de vontade de fuçar nas feridas emocionais, não. Dói, gente, não é super legal. Nossa, que legal, hoje é dia da terapia. Uhul, eu vou lá. Não é tão assim, não. Mexe, dói, mas é necessário. É uma atividade, gente, é uma atitude de que envolve coragem, que envolve iniciativa, que envolve o querer da pessoa. Então, se a pessoa foi, é porque de alguma forma ela quer trabalhar um aspecto emocional. Se ela não quiser trabalhar aquele aspecto emocional que você está trazendo de volta para a conversa, ok, respeite. Vamos trabalhar uma coisa mais amena, então. Não vamos falar de assuntos tão complicados, não. E aí sim, você continua dirigindo, conduzindo a conversa e mostra para o seu paciente que você está entendendo o que está acontecendo, que você não está sendo enganado, que você não está sendo conduzido. Isso é importante a gente frisar. 31. Fazer perguntas relevantes de acordo com as condições da interação, né? Eu não posso fazer uma pergunta muito profunda se eu estiver, de repente, se eu estiver num grupo, eu percebo que mexeu com a emoção de um dos indivíduos do grupo, eu não vou usar aquele momento para me aprofundar muito com aquela pessoa, porque pode ser constrangedor, pode ser invasivo. Mas eu preciso fazer perguntas relevantes, que tragam os temas à tona, que trabalhem de maneira aprofundada aquele tema, mas de acordo com a condição que a interação me propõe naquele momento. Lidar com críticas injustas. Eu lembro que na semana passada a gente falou de lidar com críticas justas, né? E injusta. É fácil, gente, lidar com crítica? Ninguém gosta de ser criticado. E cá para nós, vamos deixar a hipocrisia de lado. Eu morro de raiva quando alguém fala assim: ah, mas é uma crítica construtiva. Oh, meu Deus, eu queria entender o que é crítica construtiva, porque crítica é crítica. Quem está sendo criticado não percebe a construção da crítica naquele momento, não. É preciso de muita maturidade para entender essa crítica construtiva aí, é um pouco complicado. Então, mas nós psicólogos precisamos saber lidar com críticas justas e com críticas injustas. O que é saber lidar? Não significa exatamente aceitar aquela crítica, vestir aquela crítica e pensar, nossa, é mesmo, eu sou desse jeito, você tem razão. Não. Lidar com críticas não é aceitar a crítica, é receber aquela crítica. Ok, essa é a sua opinião, eu respeito a sua opinião. Obrigado por ter compartilhado a sua opinião comigo. Porque não é momento de debate. O outro está simplesmente querendo te criticar. Se você começar a se defender, começar a responder, vai virar uma discussão. Então, lidar com críticas é nesse sentido. Não necessariamente aceitá-las, mas respeitar a opinião do outro. Não é fácil, viu, gente? Muitas dessas habilidades que estão aqui não são fáceis. Às vezes eu fico explicando como se fosse uma coisa simples, mas até eu mesma posso ter algumas dificuldades em determinadas habilidades. Todos nós temos que melhorar todos os dias. Então, a gente precisa sempre pensar em qual área que eu preciso melhorar mais.
Aqui, o parafrasear, ó, que eu tinha colocado como uma parte importante do trabalho do psicólogo. Reformular com outras palavras o conteúdo da fala do outro. Isso é parafrasear. Quando a gente vai fazer orientação de monografia, orientação de TCC, a gente ensina. E também quando vocês fazem metodologia científica para escrever um trabalho, a professora geralmente ensina o que é parafrasear. O que é parafrasear? Porque assim, quando eu faço uma citação, quando eu falo assim, de acordo com Piaget, aí eu vou falar exatamente o que o Piaget falou, o que o Freud falou, eu vou pôr entre aspas. De acordo com Piaget, o estágio sensório-motor, tananã, tananã, e fecha as aspas. Então, eu falei uma coisa que o outro falou, e está exatamente como o outro falou, eu ponho entre aspas. Agora, quando eu leio o que o outro falou, e vou escrever com as minhas palavras o que o outro falou, segundo Piaget, a criança no período sensório-motor, ela tem uma característica assim, eu estou falando com as minhas palavras, mas não fui eu que inventei a roda. Eu estou falando com as minhas palavras o que eu entendi o que o outro falou. Isso é parafrasear. Expliquei parafrasear no sentido metodológico científico para a construção de um texto. Agora, o que é esse parafrasear quando eu estou num momento de atendimento psicológico, psicoterapêutico? Significa, não é interpretar. Interpretar a fala do outro é outra coisa. O parafrasear é mostrar para o outro como que você entendeu o que ele te disse. Então, ele conta, ele fala, ele explica um contexto, diz uma frase, diz uma coisa que ele está pensando, que ele está sentindo, e você fala, você está me dizendo que você está sentindo assim, assim e assim? É isso? Aí a pessoa vai ter oportunidade de dizer sim ou não. Sabe o que eu acabei de fazer? Eu mostrei o espelho para a pessoa. Eu mostrei o espelho para ela se olhar, porque quando ela fala assim, não, porque eu odeio quando a minha mãe fala desse jeito comigo, nossa, eu tenho um ódio tão grande quando a minha mãe faz isso, eu vou parafrasear. Você está dizendo que você odeia o que a sua mãe diz, ou odeia a sua mãe, ou odeia essa situação? O que você está me dizendo? Aliás, eu posso dizer assim, você está dizendo que odeia a sua mãe? A pessoa até faz assim na cadeira. Por quê? Porque eu acabei de mostrar o espelho. E o monstro que ela vê, ela não gosta de ver. E aí, eu acabei de parafrasear. Eu não inventei, eu não tirei isso da cartola. Eu disse uma coisa que a pessoa está me dizendo. Só parafraseei, só mostrei para ela o que ela está dizendo. Ali no 40, tá? Interpretar a fala do outro. Interpretar é diferente. Interpretar seria eu dizer para ela assim: você está me dizendo que odeia essa situação. Você odeia quando a sua mãe tem essa atitude. E não que você odeia a sua mãe em si. É diferente para você? Ou é a mesma coisa? Aí eu interpretei a fala dele. Aí eu utilizei as palavras dele, mas tentando mostrar para ele outras saídas. Então, isso é uma interpretação. Entender a diferença entre pontuar, parafrasear e interpretar uma fala? É diferente. Se alguém tiver alguma dificuldade, alguma dúvida, pode perguntar. Ok, então? O pontuar seria, de alguma forma, tirar algum tipo de conclusão dentro daquilo que ele falou, meio que já, sabe, tendo uma noção assim, meio que tendo já uma conclusão para mostrar para ele, igual você falou, vai mostrar o espelho. Então você já vai meio que mostrar essa conclusão. O pontuar é mais forte, sabe? Porque o pontuar é eu pensar, é quando a gente faz um marca-texto assim. E aí, às vezes a pessoa já disse lá atrás, em outras sessões, que ela não é controladora. De jeito nenhum, ela não aceita que ela é controladora. Aí, em algum momento, eu pego e pontuo. Eu falo assim, isso que você está fazendo é o quê? Você está controlando?
Ah, você tá eu vou mostrando para a pessoa que ela é controladora. Não é fazer um viu que eu estava certa, não é isso não. Mas é mostrar para a pessoa, com as próprias palavras delas, com as atitudes dela, aquilo que ela não está percebendo, aquilo que está inconsciente. Ela tem, mas é inconsciente para ela. Então eu pontuo. Quando ela traz à tona, e às vezes passa muito rápido, ela fala de uma maneira muito rápida, e eu pego e falo, não, peraí, volta o filme aqui um pouquinho. Você acabou de falar o quê? A pessoa até ri, às vezes se constrange e fala, tá bom, eu falei isso. É verdade, eu sou controlador. Então, é pontuar, mostrar, sempre estar pontuando para ela perceber algumas questões que às vezes estão no nível do inconsciente. Certo? Ficou mais claro? Ok. Professora? Oi. Esse exemplo que você citou, o último, né? Entre a questão de interpretar e... esqueci a outra parte que você falou. Parafrasear. Parafrasear, isso. Nessa parte que você mostra interpretar, envolve mais ou menos induzir a pessoa a uma conclusão? Não é induzir. Porque se eu falar induzir, eu acho essa palavra perigosa. Eu acho essa palavra forte no sentido de ser invasiva. Eu não vou induzir. Eu vou mostrar para ela o que ela mesma está me dizendo, porque às vezes ela não vê, ela não se ouve. Gente, a terapia vem pela fala, porque quando a gente fala com o outro o que a gente está pensando, a gente tem que elaborar o que a gente está pensando. E quantas vezes já aconteceu da pessoa falar para mim, falar, é isso mesmo? Nossa, às vezes ela não falou nada com nada, eu fico assim, ela teve um momento ali de catarse que ela se entendeu, porque ela foi tentar elaborar o que ela tinha para me falar, e quando ela fala, ela se vê. É tão interessante quando a pessoa faz terapia há muito tempo que o psicólogo só precisa estar lá. Quase que é só isso, porque a pessoa vai falando e ela mesma já vai, nossa, se tivesse um momento para ela conversar sozinha, ela ia dar conta sozinha de se resolver. Quase que isso, tá, gente? Eu tô brincando, não acontece isso sozinho. Mas o momento da interpretação, Rafael, não é uma indução. É quando eu mostro para a pessoa o que ela está me dizendo, eu pergunto para ela se o que ela está me dizendo tem esse sentido, porque eu estou entendendo que você está falando que odeia isso. Odiar para você é o quê? Porque o ódio para uns pode ser uma raiva, pode ser um rancor, e odiar para outros é desejar a morte. Então, você disse que odeia quando a sua mãe faz isso, o que mais você odeia na sua mãe? Você está dizendo que você odeia o que sua mãe faz ou tudo o que sua mãe é? Aí a gente pode até ser direto e perguntar, o que você sente pela sua mãe? E aí a pessoa... Nesse momento de terapia, eles têm coragem de dizer, porque sabe que não vão ser julgados, sabe que ali não é um lugar de sigilo, então ele pode até dizer, nossa, não sei o que eu sinto pela minha mãe mais. Já está tudo tão misturado, o sentimento já está tão conflitante, tão negativo, que eu não consigo perceber nenhum sentimento positivo em relação à minha mãe. Eu odeio minha mãe nesse momento. E é tão interessante saber dizer também que o ódio não é uma constante. Ele odeia a mãe naquele momento, né? Às vezes quando a pessoa fala assim, não sei o que eu sinto, não tô nem sabendo. Aí eu falo, isso é desprezo. Você está desprezando a pessoa. Ou quando a pessoa fala, não sei o que eu sinto, não. Aí eu faço a pessoa pensar o que ela sente. Se essa pessoa partisse hoje, se ela deixasse de existir hoje, o que você ia sentir? Aí, se é um ódio bem superficial, só do momento, não, pelo amor de Deus, não quero que minha mãe morra, não. Nossa, se minha mãe morresse hoje, eu nem ia achar ruim, nem ia sentir a falta dela. Poxa, que trágico isso, tenho que trabalhar isso. Então, assim, eu estou interpretando os sentimentos, as emoções de acordo com o que a pessoa me traz. Eu não vou induzi-la para onde eu acho que ela tem que ir, não. Ficou claro, Rafael?
Oi, ficou... porque na hora que você deu o primeiro exemplo, deu assim mais ou menos a entender que eu estava conduzindo, né? A pessoa falou, deu a entender esse ódio e eu tive que meio que mascarei ali, mostrei para a pessoa, para ela se expressar sem aquilo chocar ela, né? Uhum. Mas agora que você falou, eu entendi. Né? Até essa questão da constância, né? Da gente mostrar o que a pessoa está sentindo. Às vezes é algo repulsivo para a própria pessoa, mas a gente mostrar que aquilo não é definitivo, né? Sim, ou que mesmo que for definitivo, que o importante é a pessoa entender o que ela está sentindo e como que vai ser a vida da agora para frente em relação àquele sentimento, em relação àquela emoção. Que aquela emoção ou ausência daquele afeto está. E agora? Da agora para frente, como será? O que eu vou fazer? Então, eu já dei para vocês o exemplo da lanterna, que o psicólogo é uma lanterna na mão da pessoa. Então, deixa eu explicar. Eu gosto dessa analogia, porque, gente, o psicólogo, ele é como se fosse uma lanterna na mão do seu paciente ou cliente, dependendo da abordagem, né? A lanterna não acende sozinha. A lanterna não ilumina onde ela quer iluminar. A lanterna não tem vida própria. Quando a pessoa vai para a terapia, é porque ela quer utilizar a lanterna para iluminar determinado foco, determinada situação. Então, tem gente que fala assim, eu faço terapia tem 2 anos, não adiantou nada. Aquele profissional lá não sabe de nada. Existem sim profissionais melhores do que outros, existem profissionais ruins em todas as áreas, não só na psicologia. Mas acontece que às vezes a pessoa vai mentindo para si mesma. E se a lanterna, ela ficar com a lanterna sempre focando, por exemplo, no lixo ali, eu tô focando para o meu lado esquerdo aqui, e fico falando aqui, porque meu irmão isso, meu irmão aquilo, o problema com meu irmão, com a esposa dele, eu fico falando da vida do meu irmão. O problema de verdade é meu problema com o meu cônjuge, meu problema com o meu pai. Mas a lanterna não faz assim com o braço da pessoa. Se a pessoa ficar ali me mostrando só o que ela vivencia em relação ao irmão, eu não tenho bola de cristal, gente. Psicólogo não adivinha. Eu não posso falar, não, seu problema não é seu irmão, é seu pai. Se a pessoa nunca falar do pai, não vai ter como, né? Então, assim, a pessoa põe a lanterna no rumo que ela quer pôr e a gente faz o foco, a gente faz a luz. E aí, é nesse feixe de luz que a pessoa se vê, que a pessoa consegue entender os seus problemas, os seus conflitos. Mas, em alguns momentos, a lanterna ela é tão eficiente que a luz dela é tão abrangente que ela ilumina, inclusive, as sombras, né? Aí ela vê, você tá falando do seu irmão, mas aqui para mim tá tão limpo, tá tão transparente, não tem nenhum conflito. Será que você está mostrando o foco para o lado certo mesmo? Aí pode ser que a pessoa tenha um pouco mais de consciência, põe a mão no bolso também, que pensa assim, nossa, já tem tantas sessões que eu só estou falando de um problema que não tem nada a ver. Testei bem a psicóloga, ela foi boa. Você tem razão, eu estou falando demais aqui do meu irmão, mas meu problema é meu pai. Quero conversar hoje sobre o meu pai. Então, de maneira alguma, quem a gente vai conduzir uma pessoa, conduzir a gente vai. De maneira alguma, a gente vai induzir a pessoa a tomar uma atitude ou falar alguma coisa, porque nós não temos acesso a tudo. É bem verdade que com o estudo do ser humano, com o curso de psicologia, o estudo do desenvolvimento humano, nós sabemos, e com as abordagens, né? Nós sabemos que uma pessoa é formada pela vivência que ela teve com várias outras pessoas. Que família é muito importante. Nós estamos no último minuto, a gente volta nesse link mesmo, tá? Que tem pai, mãe e conflitos da infância que podem estar ainda trazendo consequências até os dias de hoje. Então, se a pessoa não fala da infância dela, ela não fala de conflitos ou de relacionamento com pai e mãe, a gente traz. A gente vai sugerir. O que você acha de hoje a gente falar sobre
a sua infância, porque às vezes a chave do problema está lá atrás. Ficou mais claro? A história da lanterna? Clareou ou a lanterna está sem pilha? Escureceu? Para mim tá tudo ok. Tá tudo ok? Então tá bom. Faltam poucos segundos, a gente já volta lá no próximo link para encerrar, tá bom?